porque sofremos. E o outro é porque agradecemos. Então, naquela velha história de vocês querem o melhor primeiro ou o mais ruim primeiro? Não, eu não vou nem dar essa sugestão não. Eu vou dar o melhor primeiro, porque o último também é bom, certo? O último também vai terminar bom. Eu estou aqui no Evangelho de Lucas, quem trouxe a Bíblia pode acompanhar a leitura. Nós vamos ler um fato aqui, um caso que aconteceu, né, está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, e nós vamos falar por que agradecemos, por que fazemos um culto de gratidão, por que reconhecemos as bênçãos, por que contamos as bênçãos. Lucas 17, verso 11. É uma história que aconteceu quando Jesus estava aqui nesse mundo com os discípulos, e está registrado aqui, e nós vamos considerar essa história. Vamos ler? Já encontraram aí? Lucas 17, verso 11, tem um subtítulo que diz assim: a cura de 10 leprosos. Essa é a história que nós vamos escolher nesta noite. Olha, diz assim: vamos orar para ler a palavra? Querido Deus, a tua palavra está aberta e nós vamos agora ler o que está em Lucas 17, verso 11, que é a cura dos 10 leprosos. O Senhor curava naquele tempo e o Senhor cura hoje. Amém. Amém. Porque o Senhor é o médico dos médicos. Verdade. E o Senhor conhece cada um. Verdade. A uns o Senhor leva ao descanso, a outros o Senhor restaura a saúde, mas o Senhor se preocupa e cuida de cada um de nós. Verdade. Por isso nós te agradecemos e pedimos a direção do teu Espírito para entendermos a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Primeiro, deixa eu explicar para vocês, gente, a situação de um leproso nos dias de Jesus. Hoje já tem cura, já tem tratamento para a lepra, né, que é a hanseníase. Mas antigamente, no tempo de Jesus, uma pessoa com lepra era uma pessoa sentenciada à morte, era discriminada, era separada da família, vivia junto com outros leprosos, longe das outras pessoas. A primeira dor de um leproso era não poder ficar perto da família. Porque, gente, viajar é bom para quem gosta, trabalhar é bom, sair, voltar, mas ninguém troca o seu lugarzinho, sua casa, sua família por nada nesse mundo. A família é sagrada, todos gostam de estar com a família. Toda pessoa saudável, toda pessoa normal gosta da família. E o leproso, ele era tirado do ciclo familiar para não contagiar os outros. O leproso, ele tinha que viver com os leprosos numa espécie de caverna, separado de todos, não podia ir perto da cidade, não podia ir onde tivesse outras pessoas. E eles ficavam ali, né, caindo os pedaços, né, se destruindo o corpo pela lepra, passavam fome, enquanto podiam, cuidavam uns dos outros, depois iam morrendo até o fim. E Jesus passava por aquele trecho, por aquele percurso, indo da Judéia para Jerusalém, e ele passou por uma aldeia, o verso 12 diz: passando por uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Era um grupo de 10 pessoas leprosas. Como é que eles estavam? Olha, eles ficavam de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Agora, como será que aqueles leprosos ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali? Os familiares dos leprosos levavam alguns alimentos, algumas raízes, algumas frutas, algumas folhas, alguns cereais, alguma coisa, e penduravam numa corda e fazia com que aquele alimento chegasse lá embaixo, no abismo onde eles estavam. E certamente alguém que foi lá deixar alguma comida fez esse anúncio, dizendo: olha, tem um mestre, um profeta,
que está resolvendo todos os problemas, está curando todo mundo. Ele manda o aleijado andar e o aleijado anda. Ele dá vista ao cego de nascença. Ele mandou o mar se aquietar e o mar se aquietou. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens. E aí aqueles leprosos ficaram sabendo que Jesus, esse profeta, ia passar por ali. E eles decidiram ir para perto da estrada onde Jesus ia passar e gritaram de longe. E o grito era: Mestre, compadece-te de nós, tem compaixão de nós. No verso 14 diz: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Sabe quando era que um leproso podia ir se mostrar a um sacerdote? O sacerdote, ele fazia a vez de líder religioso, advogado, médico, psicólogo. Ele desempenhava todos os papéis em favor do povo. O sacerdote era quem diagnosticava, o sacerdote era quem dava dava a alta ao paciente. O sacerdote era quem fazia o exame do corpo para saber se era mesmo a lepra. Então, quando os leprosos clamaram a Jesus e pediram socorro a Jesus, Jesus mandou que eles fossem se mostrar ao sacerdote. Quando era que um leproso podia se mostrar ao sacerdote? Somente quando ele percebesse que a lepra estava curada. Uma pessoa leprosa, ela não podia ir perto de ninguém, jamais de um sacerdote. Então Jesus não puxou conversa. Jesus disse assim: vão e se mostrem ao sacerdote. Os leprosos sabiam que se mostrar aos sacerdotes era só para quem estava curado. Quem estava doente não podia ir para o sacerdote. E aí olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ainda no 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Ponto. Foi essa a frase de Jesus. E às vezes Jesus fala também para nós assim: vá para o médico, vá fazer o exame, vá se submeter ao tratamento, vá fazer a cirurgia. Não fique aí parado, morrendo. Vá. E aconteceu que indo eles foram curados, purificados da lepra. Enquanto eles caminhavam, porque imagine, você se encontra com Jesus aqui. Você está todo ferido, todo caindo nos pedaços, sua carne está podre. Você não pode ir perto de ninguém. E Jesus diz: vamos e se mostra o sacerdote. E eles disseram: vamos. Vamos, se ele está mandando nós ir, nós vamos. E enquanto eles caminhavam, eles perceberam que estavam limpos e acabado a lepra. Amém. Amém. Aí, verso 15 diz assim: um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Agora imagina aquele homem que estava sentenciado à morte, agora com o seu corpo limpo, voltava por quê? Porque ele agora queria alcançar Jesus no caminho, queria ir até Jesus. Voltava dando glória a Deus em alta voz, gritando: oh, glória a Deus, eu estou limpo, eu estou curado, eu fiquei bom, posso voltar para casa, posso comer com a minha família, posso dormir com a minha esposa, posso ir para a feira, posso trabalhar, posso fazer tudo que fazia antes. Oh, glória, Deus, aleluia, Deus seja louvado, eu estou curado. E corria e alcançou Jesus. Verso 16 diz: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este homem era samaritano. Verso 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Então aqui está a resposta para o título que eu dei a vocês desse tema. Por que agradecemos? Por que todos não agradecem? Por que tem tanta gente que Deus cura e essas pessoas não voltam para agradecer? Essa é a pergunta de Jesus. Onde estão os 9?
gente que Deus cura. Gente, tem tanta gente que Deus cura. E Jesus disse, onde estão os 9? Não eram 10? E o verso 18 diz assim, Jesus continua falando, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Amém. Se levante, meu amigo, e vá, porque a tua fé te salvou. Gente, por que todos não agradecem? Aqui está a resposta. Agradecer precisa a gente reconhecer que a gente não merece e que Deus é bom. Deus é bom. E Ele age em nossa defesa. E Ele nos abençoa. E Ele nos cura. Naquele tempo, gente, a lepra era considerada também uma praga, um castigo de Deus. Então você imagina uma pessoa doente, separada da família, impossibilitado de tudo, e ainda com a culpa, com a consciência culpada, porque todos o consideravam que ele estava sob o castigo de Deus. Tem gente até hoje que acha que doença é um castigo de Deus. E não é. Doença não é um castigo de Deus. É por isso que Deus cura. É por isso que Deus salva. É por isso que Deus restaura. Amém. Porque Amém. doença não é um castigo de Deus. Então, essa é a primeira parte. A outra parte é porque sofremos. Agora nós vamos responder de todo porque sofremos e porque nem todos agradecem. E que a doença não é castigo. Olha, gente, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus criou o ser humano foi criado para viver feliz para sempre. Quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão. O ser humano foi criado para viver feliz para sempre. Mas ninguém é feliz para sempre sem cumprir regras e limites. Então a Bíblia diz que Deus criou, vou ler o texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher Deus criou. Então, gente, Deus colocou no ser humano uma coisa que Ele não colocou em nenhum outro animal, em nenhum outro ser. Deus colocou no homem a sua imagem e semelhança. Então, o homem, ele tem, o ser humano, quando fala homem, a Bíblia quando fala homem, está falando do ser humano, homem e mulher. Nós temos a capacidade de falar uma coisa e ao mesmo tempo pensar outra. Eu posso estar falando com vocês aqui, isso que eu estou falando, e eu posso estar pensando em algo que só Deus sabe que eu estou pensando. E os outros seres, os outros animais não têm essa capacidade. Raciocínio, consciência, discernimento e essa coisa de transcender. Essa coisa do subconsciente, de um poder extraordinário que você pode ou não dominar esse subconsciente. Deus só colocou isso no ser humano. Então Deus criou esse ser com esse potencial todo, esse ser semelhante a Deus, nessa capacidade de inteligência, capacidade de raciocínio, de criar, de inventar, de desenvolver. E aí a Bíblia diz aqui no capítulo 2 que Deus plantou um jardim, verso 8. Deus criou o homem era perfeito, habilitado para viver feliz para sempre. Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que tinha formado, pôs nele o ser humano. E disse, olha, verso 15, Deus colocou o ser humano no jardim e disse ao homem, para ficar ali no jardim, cultivar o jardim, comer dos frutos do jardim e ser feliz para sempre. Aí o verso 16 diz, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, Deus criou um mundo perfeito, Deus criou um ser humano perfeito, Deus fez um jardim, plantou um jardim.
Deus colocou ali o casal e disse, olha, vocês vão viver felizes para sempre. Todos os dias nós vamos nos encontrar, vamos conversar, vamos ficar em paz. O homem foi criado para viver feliz na presença de Deus. E aí no jardim tinha a árvore da vida. Quem comesse aquele fruto vivia para sempre, não ia passar pela morte. Só que tinha no jardim uma árvore que Deus disse, não coma, porque se comer morre. E aí quando a gente chega no capítulo 3, a história conta que a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né? A história, você pode pegar a Bíblia, pode ler a história, ó. A serpente disse, é certo que não morrereis. E aí a mulher viu que o fruto era bom, né? Aqui já no verso